Moonlight, né? Olá, eu sou o Arthur e Moonlight, Sob a Luz do Luar, é um filme interessante, mesmo que ele seja meio pragmático no final das contas. Antes de comentar sobre o filme, se é seu primeiro vídeo, você estava passando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum dos próximos vídeos e desce a porrada no like maneiro, porque isso ajuda pra caramba e eu agradeço de coração. A trama acompanha a trajetória de Chiron, desde sua infância até a vida adulta, numa jornada de autodescoberta e provações. Who is you, Chiron? O filme é dirigido pelo Barry Jenkins, que também assina o roteiro, que escreveu o roteiro, que é baseado numa peça do Tyrell Alvin McGraney, que se chama In Moonlight, Black Boys Look Blue, que pega essa vivência dos dois, tanto do autor da peça como o próprio Barry, na época que eles viviam em Miami, a adolescência, a infância que eles tiveram naquele lugar, e passam para o filme. O roteiro é extremamente competente em desenvolver o personagem em 3 pontos distintos da sua vida, já que o filme ele divide-se em 3 capítulos, em que aborda a infância, a adolescência e a fase adulta do personagem. Ao ele fazer isso, ele consegue dar tempo ao tempo, consegue ir se desenvolvendo ao seu próprio passo, ao seu próprio ritmo, cada uma dessas fases, e mostrando conflitos e situações próprias para aquele momento na vida do personagem, que é justamente essa jornada de autodescoberta dele, para ele querer se encontrar como pessoa. Se na infância acompanha muito a questão dele procurar uma família, uma figura paterna, realmente um exemplo de família a qual ele possa poder se projetar, na fase adolescente é toda a questão da sexualidade dele descobrindo isso e tendo que lidar com os bullies que existem no colégio onde ele está vivendo, enquanto que a fase adulta é justamente ele olhando para trás e tendo que enfrentar esses fantasmas que levaram ele a chegar a esse ponto. Esses momentos ocorrem de forma sutil, onde o diretor pega toda essa questão do estereótipo que a gente está acostumado a ver sempre retratando no cinema, ou na cultura em geral, que pega essa questão da comunidade negra, que vive meio que à margem da sociedade, onde está constantemente em contato com drogas, com tráfico, com chefes de crime e tal, e ele meio que mostra esses estereótipos e ele acaba desconstruindo o osso com o tempo, conforme a projeção vai avançando. Então, se no momento a gente vê a questão da mãe ser toda trabalhadora e tal, mais pra frente ele desconstrói isso, ou mesmo a questão do personagem que eu esqueci o nome agora, mas que acaba sendo a figura paterna do personagem, mas ele também é um traficante, ele é o dono da boca, mas ele mostra toda uma questão, ele passa pro Chiron uma questão de ser íntegro, de ter certos morais, certos costumes aos quais ele acaba passando pro personagem, também por conta dele ter uma namorada, e eles acabam formando esse núcleo familiar que ele não tem dentro da própria casa. E isso eu acho bem interessante porque ele acaba surpreendendo a gente na forma como ele vai desenrolar essas questões. Até essa parte da masculinidade do personagem, da sexualidade dele, é um dos pontos mais interessantes no filme, que a gente não está tão acostumado a ver o cinema retratando da forma como ele retrata nesse filme, justamente por surpreender e desconstruir aquilo que a gente esperava até então. At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. E além disso, o diretor se preocupa em mostrar isso tudo pela visão do próprio Chiron e mostra como essa jornada em busca de autoconhecimento, de se entender quem é no mundo como pessoa, também leva muito em conta o ambiente no qual ele vive. Então toda a questão da infância e ter esse traficante por trás dele, da adolescência e ter o colégio com os bullies, isso acaba moldando ele para o futuro, na parte em que ele está adulto, e faz justamente, como eu disse anteriormente, ele confrontar tudo o que aconteceu até então, e a gente consegue ver a partir dessas sutilezas, desses pequenos elementos, que isso moldou o personagem que é no futuro, sem precisar expor isso verborragicamente pra gente. A todo momento ele ter falado, então, você virou isso por conta disso, disso e disso. Não, a gente pegando esses pequenos elementos, a gente consegue compor a figura do personagem no futuro. E a gente consegue até extrapolar isso e trazer pra nossa realidade, onde a gente, eu hoje em dia, eu sou o que sou por conta de coisas que aconteceram no meu passado e por conta de lugares onde eu convivi. Isso é muito plausível na nossa sociedade e isso torna o filme tão especial nesse sentido. What's wrong? I'm good. No, I'm seeing good, and you ain't it.
Na parte técnica é um filme competente, mas nada salta aos olhos. É nessa parte que eu digo que é um filme muito pragmático. Por conta de um roteiro tão bom, que é justamente onde o diretor acaba se focando no estudo desse personagem, a parte técnica não se destaca. A fotografia é bem feita, tem alguns momentos com câmera lenta bem interessantes, mas não vai além disso. A própria questão da trilha sonora, ela tá lá, ela compõe os cenários, tem um Caetano Veloso que toca numa areazinha assim, ele acaba subvertendo novamente essa questão de colocar uma música dentro de um contexto que a gente não está habituado. Isso acaba tornando o filme interessante, mas novamente, não é nada demais. A montagem é fluida e assim o filme acaba não se tornando cansativo, mas quando chega no terceiro capítulo, a gente sente um pouco esse cansaço e não vê a hora que ele podia terminar ou então enxutar algumas cenas para tornar o filme novamente mais dinâmico, que era como ele começa. Ele começa muito bem, aí a metade ele dá uma caída assim, aí quando vai chegando no final, ele ainda tá bom por conta do ator que está fazendo o personagem, mas a história em si já podia ter terminado. No, you gonna listen. To who, Ma? Huh? To you? E 3 atores interpretam o Chiron em épocas diferentes da sua vida. Eu vou ler aqui porque eu não decorei o nome deles. A gente tem o Alex Hibbert como a parte pequena, o Ashton Sanders como o jovem e o Trevant Rhodes como o adulto. Dos 3, o melhor, sem sombra de dúvida, é o primeiro, é o Alex, que faz a criancinha, porque ele passa toda uma questão de fragilidade, de receio do personagem, justamente por conta da forma como ele se movimenta e dos olhares que ele faz. Ele passa muito pelo olhar, já que o personagem não fala tanto. A contraparte jovem dele é onde eu acho que ele acaba deslizando muito, porque ele perde toda aquela coisa que ele estava sendo construído e ele acaba sendo exagerado a um certo ponto que não condiz muito com o personagem que via sendo feito pela parte mais criança dele. Mas aí quando ele vai se tornar adulto, que vem o Trevor, aí ele recupera um pouco disso que a parte jovem havia perdido. What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Enfim, quando eu assisti Moonlight, que eu saí do cinema, que eu fui conversando com o Rod, indo embora e tal, eu achei um filme apenas ok, não tinha me atraído tanto assim, mas conforme eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, eu fui gostando mais dele, ele foi evoluindo para mim, sobretudo nessa parte do roteiro mesmo, em que ele acaba se tornando um estudo sobre um ser, um indivíduo crescendo até se tornar adulto, buscando descobrir quem ele é dentro da sociedade como pessoa e na vida mesmo, e acaba sendo nesse ponto um filme muito intimista e composto em vários momentos por silêncio, e isso que torna o Moonlight um filme tão interessante assim. What did you expect? E é isso, você gostou de Moonlight, você já assistiu, você não assistiu, você ficou a fim de assistir? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Não se esqueça de descer a porrada no like aqui, porque isso ajuda pra caramba, eu agradeço de coração. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clica aqui pra se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. Não se esqueça de assistir esse outro videozinho, caso você queira. Clicando aqui, compartilhe esse vídeo pra todo mundo. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!